Oi, meu nome é Manuela e hoje vim falar um pouco sobre Max Beckmann. Vou falar um pouco sobre a sua biografia. Nascido em 1884, ele foi um dos artistas mais importantes do expressionismo alemão. Ele nasceu em Leipzig, na Alemanha. E aí ele começou a sua vida na arte se formando na Escola de Artes de Weimar. E foi lá que ele desenvolveu o seu estilo de arte, que é a combinação, de angústia com uma técnica detalhada. Bom, durante a Primeira Guerra, ele participou como médico militar da Primeira Guerra. E essa experiência que ele teve como médico militar refletiu muito em suas obras, porque tudo que ele tinha visto, todo o sofrimento que ele tinha visto na guerra, ele retratou tudo isso em suas obras de arte. Em suas obras, ele explorava, no caso, os temas de alienação, violência, morte e condição humana. Logo, em 1933, com o regime nazista, as obras de Beckmann e o próprio Beckmann foi classificado como arte degenerada, ou seja, ele era considerado errado para os nazistas, então as artes deles eram erradas e o jeito que ele pensava era errado. Então, as suas obras foram retiradas de museus e ele então se mudou para Holanda, onde ele continuou a pintar, trabalhando, enfim, continuou produzindo. Aí, em 1947, ele mudou para os Estados Unidos. E lá, gente, ele se deu muito bem. Ele ganhou força na sua carreira internacional. Porque os colecionadores e críticos lá dos Estados Unidos gostaram muito das suas obras. Aí Beckmann acabou falecendo em 1950 em Nova York. Mas essa foi uma forma resumida de um pouco de como foi a carreira dele e um pouco de sua biografia também. Agora eu vim falar um pouco sobre como eram suas obras. Bom, as suas obras são marcadas por uma forte carga emocional e um estilo impressionante. E uma paleta de cores bem misturada, ou seja, ele ia do cinza até o rosa neon no mesmo quadro, na mesma obra. Ele passou por diferentes fases, desde o expressionismo até o simbolismo. Aí, para vocês entenderem melhor as artes dele e o estilo, eu peguei duas obras. Então eu vou deixar a primeira aqui, aparecendo para vocês, que chama A Noite, de 1919, e é uma das suas obras mais famosas. Essa obra, ela retrata, o caos, o sofrimento e o desespero da época. E também, ela mostra figuras humanas com formas exageradas e uma cena de agitação e dor, como vocês podem perceber. O segundo que eu peguei foi o Autorretrato com Cabelos Brancos, de 1944. Essa obra, ele começou a pintar ela quando ele estava próximo do fim da vida dele. E aí ele começou a produzir muito autorretrato no fim da vida dele, que ele queria refletir a sua própria identidade nas suas artes e suas experiências pessoais. E aí ele procurava refletir nas artes a sua angústia e sua solidão. Podemos perceber, que ele sempre buscava demonstrar seus sentimentos em suas obras. E agora, a Letícia vai falar um pouco com vocês. Olá, tudo bem? Eu sou a Letícia e agora eu vou abordar os tópicos restantes com vocês. Bom, então vamos abordar agora como o Beckmann ele era perseguido pelos nazistas. Ele foi alvo do regime nazista principalmente devido ao seu estilo artístico e ao conteúdo de suas obras. Em 1937, uma grande parte do seu trabalho ela foi exposta no infame Exposição de Arte Degenerada, realizada em Munique. Essa exposição ela tinha como objetivo ridicularizar e desacreditar artistas cujas obras não se alinhavam com a ideologia nazista. As obras de Beckmann elas retratavam a brutalidade da guerra, a alienação e o sofrimento humano. Elas foram consideradas uma afronta aos valores nazistas. Ele também sofreu censura direta. Muitas de suas obras foram removidas de museus e galerias e ele foi forçado a deixar a Alemanha em 1937, estabelecendo-se primeiro em Amsterdã e posteriormente nos Estados Unidos, onde ele continuou a trabalhar e a desenvolver seu estilo artístico. Bom, por que ele foi perseguido, As razões pelas quais ele foi perseguido incluem a arte degenerada. O regime nazista ele via seu trabalho como uma forma de arte degenerada.
E esse artista, ele era conhecido por suas abordagens inovadoras e expressivas, que desafiava, né, as convenções artísticas e tradicionais. As suas obras frequentemente expunham a realidade sombria e a experiência humana, e temas que eram considerados indesejáveis pelo regime. Outro fator é os temas controversos, né? Porque ele abordava questões complexas como a guerra, dor, alienação e a condição humana. O regime nazista ele promovia uma estética idealizada e heróica, e as representações de Beckmann do sofrimento humano eram vistas como uma ameaça à narrativa que eles queriam impor. E por fim, a ideologia política, porque embora ele não fosse judeu, suas associações com outros artistas que foram perseguidos, assim como suas ideias críticas, o tornaram um alvo. E ele era visto como uma voz dissidente, né, em um tempo de crescente repressão. Bom, será que todas as suas obras foram recuperadas? Após a Segunda Guerra Mundial, houve esforços significativos para recuperar e restaurar as obras de artes que haviam sido confiscadas ou perdidas durante o regime nazista. Muitas das obras de Beckmann elas foram preservadas e estão disponíveis em várias coleções. No entanto, algumas peças foram destruídas ou permanecem desaparecidas. A recuperação de obras de arte continua a ser um esforço em andamento, e muitas instituições ainda trabalham para identificar e restaurar obras perdidas. Bom, e para finalizar, onde estão, né, algumas de suas obras atualmente? Atualmente, né, as obras dele estão espalhadas por diversos museus e coleções ao redor do mundo. Alguns principais locais onde suas obras podem ser encontradas incluem o Museu de Arte Moderna, em Nova York, que possui uma significativa coleção de obras desse artista, incluindo pinturas e gravuras. O Museu Nacional de Berlim, ele abriga várias obras de Beckmann, e ele foi frequentemente incluído em exposições que exploram o expressionismo. O próprio Museu de Max Beckmann, este museu é dedicado à vida e à obra dele, possuindo uma coleção abrangente de suas obras, e as coleções privadas e exposições temporárias. Muitas obras deles também estão em mãos de colecionadores privados e são frequentemente exibidas em exposições temporárias ao redor do mundo. Essas instituições não apenas preservam o legado desse artista, mas ele também promove sua obra, permitindo que novas gerações de artistas e espectadores se conectem com a visão, né, artística e as suas experiências.